E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai fazer um deck profile de monstros pêndulo, cujo atacante principal é o dragão pêndulo de Olhos Anômalos, certo? Então vamos separar o extra deck aqui. Eu vou mostrar carta por carta para vocês. Então, o monstro principal desse deck é o dragão pêndulo de Olhos Anômalos, tá? Esse do meio aqui é o que veio na lata de 2015 que a gente fez o unbox. Então, se vocês não viram o vídeo, ainda podem lá assistir. O dragão pêndulo de Olhos Anômalos, ele é a carta principal desse deck. Você sempre vai querer ter ele no campo ou na zona de pêndulo. Tem 2.500 de ataque, então vai ser o seu atacante principal e é ele que vai chamar a maioria das cartas do extra deck, certo? Bom, temos também nesse deck aqui o Mago Shang-Ke. Para que ele serve? Nesse deck ele vai servir tanto para ataque como no campo de pêndulo. Ele também tem 2.500 de ataque, mas o efeito pêndulo dele é bastante interessante porque ele consegue fazer com que o rank de um monstro XYZ se torne um nível para uma nova invocação XYZ. Isso vai ser interessante, eu vou mostrar o deck extra depois para alguns monstros específicos. Além dele, a gente tem também o Mago do Fosso do Dragão. A função principal dele é como pêndulo, por ele ser um pêndulo nível 8, mas ele também é interessante por ser um monstro de nível 7. Vocês devem ter percebido que tanto o dragão pêndulo como o mago Shang-Ke eram nível 7. E no extra deck vão ter algumas cartas XYZ de nível 7. Então é bastante interessante colocar ele no campo caso você queira fazer a invocação XYZ. Bom, além do Mago do Fosso, a gente tem o Mago Observador das Estrelas. Essa carta, a função principal dela é ir pro pêndulo, é ir para a zona de pêndulo. Por ser um nível baixo, nível 1, e pelo efeito dele. Uma vez que ele esteja nas zonas de pêndulo, monstros do tipo mago ou olhos anômalos não são afetados por cartas mágicas até o fim da etapa de dano quando eles batalham. Então se você só tem monstros pêndulo batalhando, essa carta é bastante interessante para evitar um possível contra-ataque. Também nível 1, na escala de pêndulo, a gente tem o Mago do Pulso do Dragão, que geralmente funciona junto com o Mago do Fosso do Dragão. Então é bastante interessante colocar os dois nas zonas de pêndulo. Aí você pode fazer invocações de níveis 2 a 7, que englobam praticamente todas as cartas desse deck, com exceção de uma que vai ser mostrada daqui a pouquinho. Então a função dele é basicamente entrar na zona de pêndulo. Tem um efeito pêndulo também interessante, porque você pode descartar uma carta pêndulo da sua mão e destruir um monstro no lado do oponente. Outro monstro interessante na zona de pêndulo é o Mago Observador do Tempo. Ele aqui já tem um nível de pêndulo 8 desde que exista um card mago ou olhos anômalos do outro lado do campo. Então, também a função dele é basicamente funcionar como monstro pêndulo. Você sempre vai querer ter ele, principalmente junto com o Mago Observador das Estrelas. Porque essa carta, ela impede que durante a batalha, desde que você batalhe com um monstro pêndulo, ela impede que o seu adversário ative uma carta armadilha. Então, ele, junto com o Mago Observador das Estrelas, basicamente impedem que qualquer carta mágica ou armadilha seja ativada durante a batalha até o final da etapa de dano. Então você não vai ter muitas surpresas desde que esses dois caras estejam nas zonas de pêndulo.
E aí a gente começa a ter algumas cartas avulsas. Até agora elas eram em dupla, agora vão ser sozinhas. O primeiro é o Mago do Olho Dharma. A função dele basicamente é funcionar como mais um monstro de nível 7 para você fazer uma invocação XYZ e chamar alguém do extra deck. Lembrando que os monstros Pendulum, quando eles são destruídos em batalha, eles não vão para o cemitério, eles vão para o extra deck. Então, desde que você tenha dois monstros nas escalas de Pendulum, principalmente de nível 1 a 8, você pode chamar qualquer uma das cartas que tem nesse deck. Então, mesmo que seja destruído, ele pode voltar e ficar fazendo uma reciclagem bacana. Além dele, como monstro de ataque, principalmente, a gente tem o Mago do Dragão Tongo. Ele já é um nível 6, não é mais nível 7, mas ele é interessante também de ser colocado para ataque, basicamente. Agora, como estratégia, a gente pode fazer o seguinte. Mudando um pouquinho de Mago e Olhos Anômalos, a gente tem algumas cartas também Camaratista. A primeira delas é o Camaratista Maclado. E ele entra aqui nesse deck por quê? Bom, quando você coloca ele na zona de Pendulum, você pode ativar o efeito dele, que é chamar um monstro Camaratista no seu deck. Em geral, no deck que eu montei aqui, o que ele faz? Você coloca ele na zona de Pendulum, ativa o efeito, e você pode então chamar esta carta aqui, que é a Camaratista Coringa e Cranibista para sua mão. Bom, o efeito dela também é interessante, porque quando você faz uma invocação normal dela, ela pode chamar uma outra carta do deck. Agora, uma carta Camaratista, Mago ou Olhos Anômalos. Então, basicamente, você pode chamar qualquer monstro desse deck quando você faz a invocação normal dela. Agora, eu gosto de chamar esse monstro aqui, o Mago do Olho Sábio, para mão. Por que eu gosto de chamar o Mago do Olho Sábio? Bom, veja, o efeito pêndulo dele é bastante interessante. Então eu posso colocar ele na zona de pêndulo e ativar o efeito dele, que basicamente é o que? Ele vai para o extra deck e você pode substituir na zona de pêndulo um outro monstro que seja mago ou olhos anômalos, que não seja o próprio Mago do Olho Sábio. Então você chamou agora dois monstros, esse aqui vai para o extra deck, e aí você pode substituir ele por um outro monstro pêndulo. Então veja, se você já chamou o Camaratista Maclado, você agora pode substituir esse kart por um outro monstro, de nível 8, por exemplo, e aí chamar ele para o campo de novo, junto com a Camaratista e Cranibista. E aí você já vai ter dois níveis 4 para fazer uma invocação XYZ. Bom, um outro mago agora, que é o mago Xiang Sheng. Ele também é nível 4, importante para a gente fazer invocação XYZ. E o efeito dele também é bastante interessante. Ele pode igualar dois monstros de níveis diferentes. Então, se eventualmente você tenha, digamos, um monstro nível 7 e um nível 4, você pode usar essa carta na zona de pêndulo para igualar os níveis e fazer uma invocação XYZ se você quiser. E ele mesmo pode trabalhar com isso. Agora, esse carinha aqui, ele entra basicamente para afetar o seu oponente. Então, quando ele batalha ou quando ele está na zona de pêndulo, ele tem o efeito de diminuir a defesa do oponente ou o ataque quando o seu oponente estiver atacando, para eventualmente deixar o monstro do seu oponente mais fraco que o seu próprio. E aí você pode ajudar a não ser derrotado em batalha. E o último monstro do deck, que basicamente serve para ser colocado na zona de pêndulo, é a Camaratista Bruxa do Triunfo.
E por que ela é interessante? O efeito pêndulo dela, ela serve, né, basicamente, para você fazer uma fusão sem precisar de polimerização. Então, desde que você tenha essa carta na zona de pêndulo, você pode usar dois monstros do seu campo para fazer uma fusão sem usar nenhuma polimerização. Então ela substitui uma carta de fusão, principalmente polimerização, uma carta específica, desde que ela esteja na zona de pêndulo. E agora começam as cartas mágicas e armadilhas. Então, a primeira que a gente tem é o chamado do pêndulo, que é a magia mais importante desse deck, porque serve para você procurar, basicamente procurar monstros no seu deck. Você ativa ela, descarta uma carta, e aí você pode pegar dois monstros mago no seu deck. E aí você já pode ativar elas na zona de pêndulo, e quando você usa essa carta, monstros na zona de pêndulo não podem ser destruídos até o fim da próxima rodada. Então o seu oponente não vai poder eventualmente destruir as cartas que você acabou de chamar, desde que esteja na zona de pêndulo. Aí vem o Íris do Céu, que é uma carta de campo, que também serve para proteger as cartas na zona de pêndulo. E mais do que isso, ela serve para procurar o dragão pêndulo de Olhos Anômalos. Então você usa um efeito dela, destrói uma carta virada para cima em campo e pode pegar um Olhos Anômalos do seu deck. Aqui a gente tem a Espada Sagrada das Sete Estrelas, também duas cópias. Basicamente ela serve para você banir um monstro nível 7 que esteja na sua mão e comprar duas cartas. Então se você tem um monstro que não consegue usar e precisa comprar cartas, isso aqui é interessante para você fazer alguma estratégia nova eventualmente. E aqui a gente tem um Pote das Riquezas, que também é uma carta meio que de emergência. Você usa ela para embaralhar monstros que estejam na zona extra no seu deck e aí comprar mais cartas. Aqui o Pêndulo Crescente. Vamos estender muito aqui porque essas cartas já não são mais tão interessantes. Uma transformação campal. A mudança de pêndulo. Todas essas cartas, uma cópia só. Tufão Espacial Místico, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. E Arte do Invocador. Essas são as cartas mágicas que vem no deck. E finalmente, as cartas armadilhas. Uma cópia de cada também. Começando pela Prisão Dimensional. Vínculo do Dragão. Volta do Pêndulo. Força do Espelho. O Yugi também adora usar essa carta. E finalmente, Dinheiro Extra. E essas são as últimas cartas armadilhas. Então esse é o deck principal que você vai usar, tá? Agora, obviamente você não vai ganhar só com ele, você vai precisar do deck extra também, de alguns monstros um pouquinho mais poderosos. O primeiro deles, e o mais importante nesse deck, é o Dragão Rebelião de Olhos Anômalos. Ele é um XYZ, nível 7, 3.000 de ataque, 2.500 de defesa, que a princípio não parece muita coisa, mas se você invocar ele utilizando como material XYZ um outro monstro XYZ, pelo efeito do Mago Shang-Ke que eu falei antes, então a coisa muda totalmente. Porque, primeiro, todos os monstros do seu oponente de nível 7 para baixo vão ser automaticamente destruídos. E ele pode fazer 3 ataques por turno. Então veja, digamos que seu oponente tenha monstros de nível 7 para baixo. Todos vão ser automaticamente destruídos e você vai ter
3 ataques de 3.000 para fazer. Então isso por si só já pode ganhar o duelo, dependendo da situação em que você chamar ele. Além disso, um outro monstro Olhos Anômalos é o Dragão Absoluto de Olhos Anômalos. Também você vai chamar ele com 2 monstros nível 7, por isso a gente coloca bastante nível 7 no deck. E o efeito dele tem 2 efeitos mais importantes. O primeiro é impedir um ataque do oponente, então você pode descartar um material XYZ dele e cancelar o ataque do seu oponente. E o segundo é que quando ele é destruído em batalha e vai para o cemitério, você pode automaticamente ativar o efeito e chamar uma outra carta que seja Olhos Anômalos que tenha no seu extra deck, que não seja o próprio Dragão Absoluto. Então você pode, por exemplo, chamar o Dragão Rebelião, ou ainda, se você quiser, pode chamar essa cartinha aqui, que é o Dragão Explosão de Meteoros de Olhos Anômalos. Então veja, eu não coloquei nenhum monstro de sincronia no deck, mas pelo efeito do Dragão Absoluto você pode chamar essa carta se quiser. Também é um nível 7, então pode ser usada para chamar o Dragão Rebelião ou um outro absoluto, se você tiver mais cópias dele. Então é um efeito bastante interessante. Voltando para os XYZ, temos aqui o Dark Rebellion XYZ Dragon, ou Dragão Rebelião Negra XYZ, que aqui você usa 2 monstros nível 4. Então a maioria dos monstros do deck são nível 7 e 4. Esse carinha você vai chamar com os monstros nível 4 que você pode fazer utilizando aquele efeito combinado que eu mencionei antes. Ou você pode querer chamar também esse carinha aqui, Castel, o Mosqueteiro Destruidor Celeste. Também você precisa de 2 monstros nível 4. O efeito dele é bastante interessante, você manda de volta o monstro do oponente para a mão dele. E finalmente a gente tem 2 cartas de fusão bastante interessantes. Vocês viram também que eu não usei nenhuma polimerização, não tem nenhuma polimerização no deck, mas pelo efeito da Camaratista Bruxa do Triunfo você pode chamar eles. Aqui a gente tem o Bestiais Pêndulo Dragon e o Dragão Pêndulo de Olhos Rúnicos. Os dois, 3.000 de ataque. O Dragão Pêndulo de Olhos Rúnicos você usa um Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos e um Monstro Mago qualquer. Então você pode sempre chamar ele, porque tem um monte de mago aí, né? E o Bestiais você chama com um monstro do tipo besta, que vai ser justamente o Camaratista Maclaro. Você pode usar o efeito, por exemplo, do Íris do Céu, mandar o Camaratista para o extra deck e chamar, para daí fazer a fusão do Bestiais. Certo? Então, é isso aí. Esse é o deck do jeito que está. Algumas melhorias podem ser feitas, sem dúvidas, mas esse é um deck relativamente barato, com exceção maior do Odd Eyes Rebellion Dragon, que é a carta mais cara daqui. A grande maioria está em deck estrutural, então não é nada difícil montar um parecido com esse, certo? É isso aí, curta o vídeo, assina o canal, até mais.